senhor acha que realmente há há fundamento nessa afirmação do Stedley? Faz parte, com o MST, de uma chamada vanguarda revolucionária, né? Ele precisa existir, como em todas as revoluções, uma chamada vanguarda revolucionária que cobra a radicalidade das ações. O Lula faz o papel do moderado. E a própria crítica do Stedley valoriza a posição do Lula como sujeito que está medroso. Ora, quando você vai ver, tudo isso é uma farsa. Por quê? Primeiro porque não há no país uma aceitação do sistema de invasões. Não há, porque isso é contrário à índole do brasileiro e porque nós passamos, sobretudo nos últimos 4 anos, sem invasões de terras e as pessoas se habituaram, sobretudo os produtores, a uma certa paz no campo. E uma paz até bastante acentuada. Se nós tivermos um ambiente de invasões discriminadas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma insurreição daqueles que produzem, sobretudo sendo o agronegócio, hoje um motor, não apenas da economia, mas hoje o agronegócio alimenta não apenas o Brasil, mas uma boa parte da população mundial. Então, o que é que o governo, e aqui é que eu acho que está a grande malandragem, o que é que o Lula está fazendo? Ele, para não se desprestigiar mais com a questão do MST, ele faz o seguinte, como ele fez outro dia numa entrevista. Ele disse o seguinte, não, agora nós vamos fazer um estudo do que são propriedades produtivas ou não produtivas, e as que não forem produtivas o MST pode invadir. Ou seja, nós teremos uma ação do Estado, do governo, mancomunada com uma ação de uma organização que nem CNPJ tem, portanto, uma organização subversiva, e o Estado indicará o que é propriedade produtiva. Mas o que é propriedade produtiva? É totalmente relativo, já tratámos disso aqui uma vez. Então, esse é um ponto. Mas eu estive conversando com advogados ligados ao agronegócio, e o que é que o Lula está fazendo? Ele está fazendo, nos bastidores, uma perseguição aos fazendeiros. O Ministério Público do Trabalho está investindo contra os fazendeiros. Para quê? Dizendo que eles têm trabalho escravo, dizendo que eles não cumprem as normas trabalhistas. Então, nós temos uma perseguição burocrática que vai se agravar cada vez mais. Fora a loucura que nós estamos para ver despencar no país, que é o fim do marco temporal e haver uma reclamação generalizada de terras indígenas. Isso seria a desestruturação do agronegócio. E vejam que o Lula, ao contrário do que diz o Stedley, ele já lançou a guerra contra o agronegócio, dizendo que o agronegócio é fascista, portanto, o fascista dele quer dizer que defende a propriedade privada, e segundo, que é negacionista, ou seja, que é um agronegócio que nega os problemas ambientais. E vejam que nessa reforma tributária está embutida a tal agenda ESG, que é uma agenda de perseguição à produção agropecuária. Portanto, o Stedley faz o papel dele nesse teatro, que é o teatro revolucionário que nós temos nesse momento, em que ele, com os ditos dele, ressalta uma certa moderação do Lula que é falsa.
Perfeito, seu Sepúlveda. Eu queria passar a palavra para o Rodolfo agora, né? Mas levantar tem alguns pontos que o senhor, né, levantou aqui que eu acho interessante. Um deles é justamente, acho que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, sinceramente, quando eu vi essa manchete aí, né? Que é justamente o quê? É o processo interno do movimento revolucionário. Né? Então, o movimento revolucionário ele depende justamente desse moto perpétuo, né? De você estar sempre, né? Toda revolução, quando ela vira realidade, né? Todo grupo revolucionário, quando ele toma o poder, ele se torna muito menos revolucionário do que a sua retórica, porque a retórica do revolucionarismo ele depende do irrealizável, né? Porque se você realiza, né? Se você tem o professor Olavo de Carvalho nos explicava, né, Rodolfo? Se você tem se a estrutura da revolução ela é realizável e você realiza, bom, então ali você vai ter, né, algo para ser julgado. Por exemplo, né, nós três aqui, os três aqui presentes, são monarquistas. Mais especificamente, nós não somos monarquistas em abstrato, nós queremos Dom Bertrand de Olheiras e Bragança como chefe de Estado do Brasil na competência, na forma constitucional que se dava à Constituição do Império, né, no século XIX, ou algo mais próximo possível daquilo, com poder moderador, etc. Né? Então, você vê que isso é o mais concreto possível em termos de plano político. Né? Nós queremos esta pessoa com estes poderes, né, na chefia do Estado brasileiro. Ora, em conseguindo realizá-lo, estamos sujeitos a análises. Será que isso foi bom? Será que isso não foi bom? Foi bom sobre certos aspectos, né, etc. Enfim, né? Era o que a gente esperava, né? Colocamos muitas esperanças naquilo que não, né? Ou pelo contrário, é melhor do que a gente esperava, né? Enfim. Então, assim, isso você percebe que não é uma ideologia, não é uma revolução. É um projeto político concreto. Agora, a revolução depende de você não ter esse arcabouço, não ter essa ancoragem no concreto, né? Para quê? Justamente por quê? Porque revolução é praxis, revolução é ato, né? É ato, nunca é projeto, não tem projeto revolucionário. Existe a prática revolucionária, né? Existe a prática revolucionária que o tempo todo ela está se renovando, né? Então a geração seguinte do movimento revolucionário ele sempre vai reportar para a anterior de maneira crítica, mas ao mesmo tempo de maneira constitutiva, ou seja, nós pertencemos ao mesmo movimento, porém criticamos o movimento anterior, né, porque não era revolucionário bastante e assim por diante, né? Então, assim, Rodolfo, eu queria que você explanasse um pouco melhor sobre essa dinâmica do processo revolucionário, né? Essa falta de ancoragem na realidade. Por que justamente essa falta de ancoragem na realidade é o que dá tanto poder, né, para a revolução? Por que a revolução ela consegue ter tanto poder, apesar de estar tão dissociada da realidade? Bom, uma coisa que a gente tem que entender sobre a revolução, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, e aprendi também com o professor Olavo, e é bom se você puder estar aqui, porque a gente sempre conversava já há muitos anos, e ele vai se lembrar disso, dessa sinergia que há com a ideia do professor Olavo e do Dr. Plínio com relação ao progresso da revolução, ao ato da revolução, como se dá a revolução na realidade, né, como ela é aplicada. Toda revolução ela é baseada numa ideologia. Né? O que é uma ideologia nesse contexto que eu estou falando? É toda substituição que você faz da percepção estrutural da realidade, dos fatos objetivos que estão no mundo, em favor de uma ideia tirada de alguém, ou da sua cabeça, ou através de uma influência de outra pessoa, e que você substitui essa ideia
pelas ações estruturantes do mundo real. O que são essas ações estruturantes? É você enxergar as coisas tais quais elas são. Quando você trabalha ancorado na realidade, com o pé no chão, quando você age em função de entender o que está acontecendo e não simplesmente pegar uma ideia que você tem e tentar interpretar a realidade em função daquela ideia, então o que você está fazendo? Você está sendo uma pessoa realista, você está sendo uma pessoa... você tem a sua sanidade mental muito bem definida. Por quê? Porque você é uma pessoa que vai estar trabalhando com o dado que está ali na tua frente. Então, por exemplo, se eu vejo que o Lula fez uma coisa boa, ou, por exemplo, o Lula foi injustiçado na Lava Jato em determinado ponto porque alguém usou uma prova que não era para usar e tal, mesmo eu sabendo que o Lula fez o que fez, tudo o que aconteceu e tal e tal. Eu posso ser absolutamente contra o Lula, eu posso ser contra as ideias dele, eu posso ser tudo o que ele fez, eu posso considerar ele um criminoso, que de fato ele é, por tudo aquilo que ele fez com o Foro de São Paulo, financiando ditaduras, financiando golpes de Estado, etc, etc, através do Foro de São Paulo, né, as associações aí com narcotráfico, a gente sabe, cartel de Los Solis, enfim. Eu posso pegar isso tudo, mas abominar o Lula, mas eu ver que eventualmente ele teve o direito dele violado, e eu não concordar com isso, eu posso manifestar essa crítica sem necessariamente concordar com ele, né? De novo, eu estou dizendo que não estou renegando a Lava Jato, nem nada disso, é só um exemplo. Eventualmente, pode ter acontecido ou não, enfim, não importa. A mesma coisa eu posso falar do Bolsonaro. Eu posso concordar com o Bolsonaro, defender as ideias dele, eu posso entender as necessidades dele, mas se eventualmente ele comete um deslize, né, faz uma burrada, confia em pessoas erradas, eu tenho como poder criticá-lo. Por quê? Porque isso é o dado real, isso é a estrutura fática do que está acontecendo. A ideologia não. A ideologia ela vai pregar que primeiro vem a ideia para depois vir a realidade. Primeiro vem aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e aí a partir daí eu começo então a raciocinar e a agir em função daquele termo, que ainda não existe. É por isso que a revolução ela é tão arraigada na ideia de você transformar o passado para poder dominar o presente e projetar um futuro que, na verdade, é um futuro inexistente, um futuro que nunca vai chegar, né? E, assim, o revolucionário, ele necessariamente, obrigatoriamente, ele nunca vai pensar em termos do mundo real. Ele não vai pensar no termo daquilo que está acontecendo. Se na ideologia dele a solução é você acabar com a Igreja Católica, poder liberar a libertinagem, liberar aborto, liberar esse tipo de coisa, mesmo que ao liberar em algum lugar isso gere ainda mais problema, por exemplo, liberação de droga, né? Vamos liberar as drogas que aí o tráfico de drogas vai acabar. Mas aí você olha para todas as experiências de lugares onde a droga foi liberada, você viu que o tráfico de drogas não só aumentou, como quase dobrou. E com isso os índices de violência, os índices impactam até a questão de educação, etc, etc. Tudo isso foi pro ralo. Mas assim, não importa o dado da realidade, o que importa é o quê? A ideia da revolução. Então, o revolucionário, ele não pensa igual um ser humano. Um ser humano normal. O revolucionário, ele pensa segundo a vontade dele. Ou seja, ele não parte do pressuposto que ele precisa entender o que está acontecendo para ir identificar as coisas boas e desejar essas coisas boas para poder trabalhar em cima, em função delas. Não, ele primeiro idealiza algo que é bom, ele imagina aquilo, ele deseja aquilo e tudo que ele for fazer, todas as ações que ele for fazer vão ser sempre em função daquilo. Não importa o impacto, não importa os erros, não importa absolutamente nada, desde que a realidade se molde aquilo que é a ideia dele. Então, por isso que o revolucionário, a mente do revolucionário, a inversão que acontece na mente do revolucionário, ela é sim, em certa medida, de cunho satânico. Isso acaba não só moldando o caráter da pessoa, como até as estruturas psíquicas da pessoa. Então, tem aí um livro maravilhoso que eu recomendo todo mundo a ler, do Political Ponerology, né? Tem até ali, não sei se vai dar dando para ver, mas nessa instante aqui, eu tenho Ponerologia Política e A Mente Esquerdista, também, do professor Andrew Lobachevsky. Ambos estão ali.
Por quê? Isso, esse aí que o Ítalo está mostrando, política poderosa. Esse livro é fundamental você entender, né? Os motivos pelos quais a esquerda, os psicopatas, são as pessoas que mais avançam, que mais progridem dentro da esquerda. E porque eles têm as estruturas necessárias para moldar o seu comportamento, moldar a realidade segundo o discurso e não segundo a observação daquilo que é real. Tá? Então, ou seja, o revolucionário ele sempre vai estar um passo adiante no sentido dos objetivos que ele vai querer fazer. Por isso que é muito mais fácil você agregar revolucionários em torno de uma causa do que agregar, por exemplo, pessoas que não pensam assim, pessoas que rejeitam a ideia de uma ideologia, entendeu? Mesmo que a gente, às vezes, até use o termo de uma maneira muito alegórica ou analógica, porque, de fato, quem pensa fora desses termos de projeto de futuro, projeto de mundo melhor, essa pessoa ela não vai nunca estar pensando primeiro com a vontade, ela sempre vai estar pensando primeiro com a razão, vai estar identificando as coisas que estão acontecendo nos dados do mundo real, entendeu? Então, por isso que a revolução é tão nefasta para o gênero humano. Por isso que a nossa luta ela tem que ser contra a revolução, que às vezes se traveste de comunismo, às vezes se traveste de liberalismo, às vezes vai se travestir de progressismo. As roupas não importam. O que importa é a mentalidade de você, primeiro, agir conforme não o dado do mundo real, mas com o dado da própria vontade de uma ideia tola que alguém colocou, e normalmente essa ideia tola leva aí a milhões e milhões de mortes. É isso que aconteceu durante a história humana.